Eu vou começar esse vídeo com uma cena que você provavelmente já viveu. Pensa naquela pessoa que está sempre ocupada, sempre correndo, sempre em reunião, aquela pessoa que sempre responde WhatsApp, Slack, e-mail, tudo muito rápido, aquela pessoa que está sempre com muita coisa acontecendo em sua vida. E mesmo assim, quando você olha o resultado concreto dessa pessoa, surge uma pergunta que incomoda. Como alguém pode ser tão produtivo e ao mesmo tempo tão irrelevante? E hoje eu quero falar sobre isso de um jeito diferente. Porque o problema não é a preguiça, não é a falta de esforço e muitas vezes nem é a falta de capacidade. O problema é que o mercado transformou produtividade em estética e confundiu movimento com progresso. Se você entender isso, você ganha um superpoder. Você para de correr errado. E no vídeo de hoje eu vou te mostrar por que produtividade virou um teatro moderno e como a IA e ferramentas aceleram cada vez mais esse teatro. E como você consegue voltar a entregar valor de verdade, como um profissional, como um líder, como um empresário. A primeira ideia não óbvia que eu quero trazer nesse vídeo é de que produtividade não é virtude. Produtividade nada mais é do que uma ferramenta. A maioria das pessoas trata a produtividade como uma virtude moral, como se ser produtivo significasse ser melhor, ser mais disciplinado, ser mais merecedor de algo. Só que no fundo, produtividade é só uma coisa, é a capacidade de produzir muito, é a capacidade de produzir algo. E isso por si só já revela um grande problema. Se você produz muito do que não importa, você só torna mais eficiente em desperdiçar energia. Produtividade é um amplificador. Ele simplesmente amplifica aquilo que você está fazendo. Se você está fazendo a coisa certa, ótimo. Se você está fazendo a coisa errada, a produtividade vira um acelerador de irrelevância. Que coisa, né? Movimento dá a sensação de segurança e no final isso é viciante. Pensa comigo, o ser humano gosta de se sentir que está no controle e o movimento dá essa sensação. Quando você está numa rotina onde você responde mensagens, entra em diversas reuniões, abre tarefas, atualiza planilhas, manda um monte de e-mail, organiza em listas, reorganiza suas listas, resolve um monte de pequenas coisas, isso te dá uma sensação de alívio. Você sente que está avançando, mesmo que você não esteja. E é por isso que tanta gente gosta e se acostuma e se vicia em ficar presa no modo ocupado. Porque é um tipo de produtividade que te dá dopamina, uma produtividade que parece te dar progresso, mas que no final só te dá movimento. E aqui vai um diagnóstico duro. Muita gente usa produtividade como anestesia para não tomar decisões difíceis. Vou repetir. Muita gente usa produtividade como anestesia para não tomar decisões difíceis, aquelas decisões que realmente trazem resultado. Quando uma pessoa ou uma empresa vive no modo urgência, acontece isso. Tudo é prioridade, tudo é para ontem, tudo é um incêndio que precisa ser apagado. E aí o sistema se organiza em torno do que grita mais alto, não do que gera mais valor para a empresa. Esse é um terreno perfeito para produtividade irrelevante, porque você passa o dia inteiro resolvendo demandas, mas não constrói absolutamente nada que vai mudar o jogo. E isso é extremamente perigoso porque você se acostuma, você normaliza o caos e chama isso de produtividade. Vira um ambiente onde estar atarefado, cheio de coisas para fazer, se confunde com sucesso, se confunde com crescimento, se confunde com resultado real e concreto, quando na prática isso é apenas movimento. A IA, no meio de tudo isso, é uma ferramenta que aumenta o volume e reduz o critério do que está sendo produzido. Vamos olhar por essa ótica um pouco mais moderna aqui. A IA aumentou muito mais a capacidade de output, a capacidade de produção, de saída de tudo aquilo que você faz. Hoje, com a ajuda de IA, você consegue escrever mais, codar mais rápido, produzir mais código,
responder mais, criar muito mais coisas, fazer uma série de automações. Só que isso por si traz um efeito colateral. Ficou mais fácil parecer produtivo, porque produzir ficou muito mais barato do que era antes desta normalização, dessa onda de IA. E quando produzir ficou mais barato, o diferencial deixa de ser a sua capacidade de produção e passa a ser a sua capacidade de escolher. Escolher o que fazer, escolher o que não fazer, escolher o que cortar, o que ignorar, no que se aprofundar e no que deixar de lado. E a IA, ela não resolve isso. Na verdade, a IA piora quando a pessoa não tem critérios, porque ela acelera a execução daquilo que é errado. Aí quando você mistura isso com um vício de produzir coisas erradas, é a combinação perfeita para se executar e se produzir um monte de coisa que não vai levar nada a lugar nenhum. Vou trazer aqui 5 motivos pelos quais produtivos não entregam valor. 5 padrões que explicam por que tanta gente produz muito e entrega pouco resultado. Elas produzem mais do que criam. Responder é uma ação reativa. Criar é uma ação proativa. Se sua agenda é só resposta e reunião, você não entrega valor. Você simplesmente mantém o status quo da coisa. Otimizar o que não deveria existir. Esse é um outro ponto de pessoas extremamente produtivas, mas que não geram valor. Tem gente que vira especialista em organizar processos ruins. É a pessoa que cria planilha para consertar bagunça, cria reunião para consertar falta de clareza, cria burocracia para cumprir falta de confiança, cria ferramentas para compensar falta de decisão. É produtividade aplicada ao lugar errado. O terceiro ponto é confundir velocidade com impacto. Entregar rápido, entregar muita coisa, não significa entregar certo. Tem coisa que precisa de tempo para maturar. A IA e a cultura do imediatismo fizeram muita gente achar que qualquer coisa boa deve e tem que nascer rápida. Não nasce. Tem coisas que demoram tempo e esse tempo não dá para ser acelerado. Esse tempo precisa ser respeitado. Quarto ponto, pessoas que fazem muito trabalho de baixa alavancagem. Tarefas que, mesmo feitas perfeitamente, mudam muita pouca coisa. Por exemplo, polir detalhes irrelevantes, ajustar slides infinitamente, sabe aquela busca pelo ótimo, a busca pela perfeição? E aquele pouco ganho que você tem na qualidade daquilo que está sendo produzido, no final do dia, não vai gerar nenhum tipo de resultado expressivo para o teu negócio. Ficar constantemente refazendo coisas sem ter clareza, ficar lá reorganizando backlog sem definir prioridade, são tarefas confortáveis porque elas não exigem risco, são tarefas que te tornam ocupado, mas muitas vezes são tarefas que são irrelevantes para o crescimento de um negócio. Quinto ponto são decisões que destravam o jogo e pessoas produtivas de baixo resultado gostam de evitar esses tipos de decisões. Toda fase de carreira, toda fase de empresa tem decisões que destravam o negócio e muita gente gosta de ocupar o dia inteiro com outras tarefas para não encarar essas decisões que destravam. Você tem que entender que decisão destrava, atividade preenche. Vou trazer aqui um framework simples para te ajudar a organizar e avaliar as tarefas tuas do teu dia a dia. Antes de aceitar qualquer tarefa, faça perguntas. Isso vai mudar alguma coisa? Se eu fizer isso perfeitamente, o que muda de eu simplesmente fizer isso bem feito? Se a resposta for quase nada, isso é uma tarefa de baixa alavancagem. Não fica perdendo tempo buscando o ótimo. Aceita a nota 5 e bora para a próxima tarefa que vai mexer o ponteiro do teu negócio. Segunda pergunta a se fazer é: essa tarefa reduz algum risco ou aumenta o resultado? Valor quase sempre está ligado a isso. Reduzir risco real ou aumentar um resultado real são tarefas que realmente importam. Se ela não faz nenhum dos dois, essa tarefa pode ser simplesmente uma tarefa que você está buscando ocupar para se sentir mais produtivo de uma forma ilusória que no final acaba não trazendo um tipo de resultado a mais por isso.
Terceira pergunta a se fazer é: isso resolve uma causa ou isso resolve um sintoma? Se você está fazendo uma tarefa para simplesmente resolver um sintoma, essa tarefa provavelmente ela vai voltar amanhã. Valor é atacar a causa para evitar que sintomas surjam. Quarta pergunta: essa tarefa ela vai criar um ativo? Um ativo dentro de uma empresa pode ser um processo claro, um sistema, uma documentação boa que será utilizada para dar clareza para dentro de um processo, um aprendizado, um código que você desenvolveu que vai ser reutilizável, um conteúdo produzido de valor, um relacionamento, uma reputação construída. Se a tarefa ela não vira um ativo, toma cuidado, porque ela pode simplesmente ser só um trabalho que evapora. E aplicar esses filtros no teu trabalho, no teu negócio, na tua empresa, pode ser um fator que muda o jogo. Agora, se você lidera um time, esse tema ele passa a ser ainda mais sério, porque empresas também viram produtivas e irrelevantes. Uns sinais clássicos é aquela empresa onde se tem muita reunião, muita atualização, muito status report andando de um lado e do outro, muita ferramenta, muita entrega pequena e pouco avanço real. Isso acontece quando o time é medido pela atividade que ele faz e não pelo impacto que ele gera. Se você quer que o time entregue valor, você precisa definir claramente o que é valor. Você precisa reduzir o ruído. Você precisa soprar a espuma. Você precisa proteger tempo de foco e cortar coisas que dão a sensação de controle, mas que na verdade não geram resultado real para o negócio. Liderança madura não é cobrar mais, é escolher melhor aquilo que vai ser feito. E uma forma muito clara de medir e mensurar este resultado é através do quanto de fato você cresce, quanto de fato você progride como empresa, não como estrutura, com processos, com pessoas, e sim com faturamento, com lucro, com resultado real. Para a gente fechar esse vídeo, eu gostaria de dizer que produtividade não é sobre fazer mais, é sobre fazer o que mais importa. E a era da IA deixou isso evidente, porque agora todo mundo consegue produzir mais. O diferencial real voltou a ser critério, profundidade, boas decisões, coragem de cortar aquilo que é inútil, a capacidade de sustentar aquilo que é essencial. Se você sente que está sempre ocupado e não sai do lugar, talvez você não precise de mais processos e mais ferramentas. O que você precisa é fazer uma pergunta simples: o que eu estou fazendo hoje que realmente vai mudar o meu jogo amanhã?